Gênesis 11. Diga: Cristo vive. Você já imaginou se você permaneceria servindo a Deus 25 anos para que uma promessa seja cumprida? Nós hoje vivemos uma sociedade imediatista, uma sociedade em que tudo é no instantâneo, é na hora. Mas na verdade, a palavra de Deus ela nos ensina o seguinte: a aprendermos a caminhar com Deus. Porque viver com Deus quando tudo está dando certo, está legal, está bacana, é fácil. Nós estamos aqui num culto, coisas maravilhosas, cânticos maravilhosos, lindos, esse mesmo do nome de Jesus, muito bonito. Tudo isso é belo. Nós declaramos, nós profetizamos, declaramos a presença realmente de Deus. Nós estamos o tempo todo nessa presença de Deus, mas é como se a gente não sentisse realmente a presença manifesta de Deus. É como se pudéssemos dizer assim: Jesus ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quantos creem? Diga: Cristo está aqui. Mas muitas das vezes a gente não percebe essa presença. Nós sabemos que Ele está aqui, nós declaramos que Ele está aqui, mas não percebemos essa presença. E Abraão, ele na chamada de Deus para ele tem a consciência de estar realmente na presença de Deus em toda a sua jornada de vida. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. Deus ele começa a falar com Abraão, se manifestar a Abraão, aquilo que umas semanas atrás nós falamos, epifania, a presença manifesta de Deus. E a gente percebe justamente isso. Abraão, ele tinha essa afinidade. E eu quero que você me acompanhe do verso 27. Gênesis 11. E estas são as gerações de Terá. Alguns vão ler Tera, não tem problema, não vamos brigar. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Tinha 3. E Arã gerou Ló. Veja só, pode continuar aí. Abraão, filho de Terá, casado com uma mulher chamada nesse momento aqui de Sarai. Abraão tem 2 irmãos, Naor e Arã. E diz a palavra de Deus que Arã ele morre. E Abraão adota o seu sobrinho Ló como filho, já que ele não podia, a esposa dele não podia ter filho, ele adota Ló, o seu sobrinho, como um filho. E diz a palavra de Deus no versículo 30 que Sara era estéril, não podia gerar filhos. Também diz nesse texto que Abraão ele era rico, riquíssimo, muito rico quando Deus o chamou. Homem muito próspero. Ou seja, a vida de Abraão era uma vida tranquila. Estava vivendo bem na sua casa, com sua família, tinha tudo ao seu redor. E de repente, Deus ele vem e se manifesta no capítulo 12. Você pode passar para o capítulo 12? Deus ele vem com a epifania, se manifesta a Abraão. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Coisa maravilhosa aconteceu, e após essa manifestação aqui de Deus, diz que Abraão, ele sai daquela terra, ele deixa tudo para trás, e ele toma um outro rumo, crendo nessa promessa.
veja, ele vai, mas Abraão ele vai pisando não em qualquer solo, porque nós podemos ir e dizer assim: eu vou pelo asfalto, eu vou pelo paralelepípedo, eu vou por uma terra de chão, uma estrada de chão, como chama aqui no Nordeste. Mas Abraão, ele caminhou pisando nas promessas. Ele sabia que existia uma promessa de Deus. Deus dá a ele, ele começa a andar. E a primeira promessa que Deus deu foi: eu vou te fazer pai. A esposa era estéril, não podia ter filhos, e Deus diz: vou fazer pai. E tem mais, não é um pai qualquer, você será pai de uma grande nação. Olha que promessa maravilhosa. A segunda promessa que Deus dá a Abraão, ele diz o seguinte: Abraão, eu vou te fazer próspero, e eu vou te prosperar. Veja só, Abraão era rico, riquíssimo, e Deus diz: olha, eu vou te prosperar como você nunca prosperou. Diga amém. Promessa fantástica, porque a prosperidade que Deus ia trazer para a vida de Abraão, ele diz: olha, Abraão, é uma prosperidade tão grande, que ela vai se espalhar por todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus abençoar você, e não só você será beneficiado, mas todas as famílias da terra. Aí tem uma terceira promessa. Ele disse: eu vou com você, Abraão, eu estarei com você. Ele disse: olha, eu vou blindar você, eu vou proteger de uma forma tão grande você, que você vai andar por esse lugar que você não sabe qual é o destino, mas você estará blindado. Ele diz: olha, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com isso tudo, irmãos, com essas promessas, ele sai. Mas ele sai e a vida de Abraão começa a mudar radicalmente. Porque ele tinha tudo, mas agora ele vai andar no lugar deserto. Ele passa a andar com momentos de dificuldades, de adversidade, de lutas, de incertezas, como eu, como você. Qual a certeza que você tem de amanhã? Não temos. Qual a certeza que você tem do governo que nós estamos convivendo? Nós não temos. Qual a certeza de que realmente o seu filho, ele vai crescer, vai gerar um neto e vai ser uma bênção também na tua vida? Qual é essa certeza? Não tem. E todos nós passamos por esses momentos. Que momentos são esses? Os momentos em que não sentimos, não vemos a presença de Deus. Abraão começa a andar, mas ele começa agora a entender o seguinte: mas cadê Deus? Aonde está Deus? Porque nós perguntamos também, na nossa ignorância ou nos nossos desejos da vida, a gente olha as situações, a gente diz: poxa, mas cadê Deus? E Abraão não via sinal sequer da presença de Deus. É como se você estivesse aqui cantando, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem, mas no seu dia a dia você diz assim: mas eu não tenho visto, pastor, um sinal mesmo da presença de Deus. Parece que Deus, ele abandonou a nossa geração. Diga: mas eu tenho uma promessa. Mas às vezes as promessas, elas estão distantes, porque também foi criado um evangelho do instantâneo, do imediato, aonde as pessoas, elas recebem uma promessa, ou vêm a um congresso, ou vêm a um culto e diz: profetize sobre a tua vida, e você acha que isso vai acontecer da noite para o dia. Mas vai passando o tempo, vai passando os dias, vai passando os meses, vai passando os anos, e vai gerando dentro de nós uma tristeza, vai gerando dentro de nós, muitas das vezes, uma solidão na nossa alma.
Porque essa demora do cumprimento das promessas de Deus gera isso em nós. É a mesma coisa alguém chegar para você e dizer assim: olha, vá lá que eu vou arrumar um emprego para você. Você vai, quando chega lá o cara diz: olha, aguarde em casa. Passa um dia, passa dois, o telefone toca, você é ele, nada. A campainha da sua casa toca, olha, é alguém para me dizer, nada. Você não consegue ver nada. E vai gerando essa solidão. É aquele momento em que nós falamos, profetizamos e não acreditamos sequer que Deus esteja ouvindo. Porque tem uma hora nas nossas vidas que assim, se você for sincero, hoje à noite, é dessa forma que muitas vezes está a sua vida. Você fala, e parece que você tem que gritar, porque Deus, Ele não está ouvindo. Deus não responde. Deus não se manifesta. E muitos, nesse momento onde Deus nada faz, começa até a duvidar de Deus, até achar dúvida da existência de Deus. E aí ouve determinadas pessoas dizendo: cara, Deus não existe, ou Deus está morto. E as pessoas na nossa sociedade, elas vão acreditando por causa disso. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passo de forma repetida isso hoje, com mais intensidade na nossa vida. É quando você vai orar, e você ora, e vai orar, e só dá um vazio dentro de você. Parece que você está falando um nada. Parece que você está lançando palavras para o vento. E você diz: poxa, mas aonde está essa existência de Deus? Assim era a vida de Abraão. Ele tinha uma promessa, ele era rico, ele foi obediente, tudo de Abraão era sim, Senhor. Abraão estava lá bem, aí Deus diz: Abraão, sai da tua terra. Sim, Senhor, eu vou sair. Sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sim, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor quer. Já imaginou isso na sua vida? Você diz assim: poxa, eu sirvo a Deus tanto tempo, tudo na minha vida para com Deus é sim. Tudo para Deus, conte comigo, Deus. E aí você vai orar e sente justamente esse vazio, uma profunda angústia, o que eu posso dizer, uma solidão da alma. Porque às vezes a nossa alma, ela se encontra assim, desta forma, desta maneira. Eu sei que muitas das vezes eu pregando dessa forma, não é para você, porque você está tudo bem, mas eu falo para mim. Eu tiro exemplo meu, que eu estou ministrando a você. Talvez você não esteja passando, nunca passou, nunca sentiu dessa forma, dessa maneira. E é nesse momento que a gente para e se pergunta: mas será que é só comigo mesmo? Aí nessa hora vem à nossa memória aquilo que Salomão ele disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que você tem visto, o que você tem feito, o que você tem na vida? A gente chega a uma idade que a gente fica mastigando a vida, pensando na vida, e diz assim: do que é que vai aproveitar tudo isso? Tudo se torna vaidade. Ou seja, a ficha cai e você se dá conta da realidade que você vive, se dar conta da realidade que a gente vive. Ontem faleceu o professor Sebastião, primeiro colégio particular no estado de Sergipe. Tem o colégio dele,
na Avenida Augusto Franco, tem as faculdades. E a gente se dá conta é o seguinte, cara, o que adianta? Me diz, irmãos, vamos ser sinceros diante do Senhor essa noite e dizer a Deus, mas Deus, do que está adiantando? Vaidade. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, seja como estiver a sua alma. Isso traz também um entendimento. Isso traz uma clareza para nós. É o seguinte, todos nós dependemos de Deus. Seja o rico, o pobre, o branco, o negro, o alto, o baixo, todos dependemos de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Aí quando é que ele diz isso? Ele diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que é esse todo? É quando eu busco a Deus só com todo, quando o todo eu perdi. Tudo que eu tinha na vida eu perdi. Quando você entende que essa busca por bens, por coisas, de nada adianta, então você diz assim, então o que é meu todo? Deus. Deus é o nosso todo. E é nesse tempo de adversidade que nós temos sim a oportunidade de buscar Deus. Na verdade, só nos resta buscar a Deus. Tem momentos da nossa história de vida, no momento que se encontra cada um de nós, que só tem um caminho. Você pode buscar vários, ou você busca Deus para preencher a sua alma, ou vai se encontrar num eterno deserto interior. Aí você diz assim, olha pastor, eu já liguei para o advogado e não resolveu. Eu já fiz tudo isso. Aquele meu amigo, pastor, aquela minha amiga do WhatsApp, eu já até tentei falar com ela, mas não resolveu. Ela desapareceu justamente quando eu mais precisava. Geralmente é assim que acontece na nossa vida. Pastor, eu já marquei terapia, eu já fui para 2 sessões e também não resolveu. Eu já tomei remédios. Minha casa, no armário, pastor, é cheio de remédios. Eu já tomei todos eles e também não resolveu. Pastor, eu já liguei para o meu tio rico. Todo mundo tem um tio rico. E também não resolveu. Olha, eu fui uma vigília poderosa, era fogo puro. Eu cheguei lá na vigília, vibrei, chorei, clamei, me lancei no chão e não resolveu. Eu fui para um encontro onde tinha um pastorzão, tinha um apóstolo, e o cara tinha uma palavra tão poderosa, ele chamou as pessoas à frente. Eu fui, pastor. Eu fui lá à frente, ele impôs as mãos sobre mim, ele me disse no meu ouvido muitas palavras lindas, proféticas, mas não resolveu, porque quando eu cheguei em casa eu estava vazio da mesma forma. Olha pastor, eu já fiz jejum, o senhor não sabe, eu estou emagrecendo, é de jejum que eu tenho feito, dia e noite eu estou fazendo jejum para que portas se abram, para que algo aconteça na minha vida e não resolveu. Eu tenho orado, eu venho para o grupo de mulheres de oração, eu estou orando, profetizando nessa casa, mas também não resolveu. Aí esse texto aqui, ele cai justamente como um resultado para cada um de nós, porque agora, quando nada resolveu, o que é que você faz? Busca Deus, amém? Essa é a diferença nossa. Essa é a diferença de cada um de nós.
quando não se tem nada mais por quem buscar, clamar, pedir, você só tem Deus. E nessa hora você busca a Deus. Busca a Deus de todo o seu coração. Busca a Deus porque você sabe que é Ele, somente Ele. Somente Ele. Porque na caminhada da nossa vida tem momentos que só nos resta Ele. Mais nada. Tem coisas na nossa vida que a gente diz assim: eu daria tudo para não ter um monte de coisa. Nessa hora que a gente diz: só me resta Deus. Só me resta Deus. E quando eu vejo essa história de Abraão, ele teve essa jornada também. Diz que ele e o seu sobrinho, eles iam avançando, iam crescendo, e tornou-se próspero na caminhada. Ele já era antes, e durante o deserto eles se tornaram prósperos ainda mais. Aí chega um dia em que era tantos rebanhos, tanta prosperidade e tanta coisa, que ele diz: olha, a terra é demais para nós. Vamos fazer o seguinte, olha, Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Vamos tomar um rumo na nossa vida. Vamos mudar a nossa história. E diz que Ló, ele sobe, olha na campina e diz: eu vou querer esse lado. Era um lado verde, onde os gados não iriam morrer. Mas Abraão, irmãos, ele é tremendo se a gente começar a estudar ele, porque esse negócio dele, tudo sim, 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 ok, legal, bacana, ele também chega para Ló e diz: tudo bem, cara, você quer esse lado? Vá, eu vou para o outro, eu vou fazer esse caminho. Ló escolhe o lado, vai. E Abraão diz: ok, tudo bem. Aí eu creio que Abraão, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, só sobrou para mim o deserto. Ló escolheu o outro lado, eu só tenho agora o deserto. Aí Deus diz: no deserto você vai florescer. Eu farei você florescer no deserto. Você não precisa do que já tem na terra. Eu farei algo novo na tua vida. Abraão, você vai ser tão próspero no deserto que você não vai acreditar. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Sim, Senhor. Sim. Sabe qual foi o resultado desse sim, Senhor? Deus o fez prosperar no deserto. Não sei qual deserto você passa, nós passamos. Deus nos fará prosperar no deserto. E a promessa, pastor? Não tinha a promessa de um filho. É verdade. E essa promessa durou ou demorou 25 longos anos. Nesse meio do caminho, Sarai tentou bagunçar, disse: olha, vamos fazer o seguinte, tem que ser um filho seu. Ló não serve, porque Ló é do seu irmão. Pega a minha serva, tem relação com ela e vai gerar um filho. Abraão, tudo dele era assim, né? Ele aceitou.
Deus disse: não, mas não é isso. Eu tenho uma promessa para você. A promessa não vai vir da cabeça de Sarai. A promessa não vai vir das ideias humanas. A promessa vai vir do meu coração para o teu coração. A promessa que Deus tem para mim e para você, querido, não vem de homem algum, não vem de estratégia humana, vai vir do próprio coração de Deus para os nossos corações. Então continue andando, seja de que forma for. Porque Abraão, ele foi andando de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele acordava, levantava, olhava para Sara, Sara doente, ele disse: mas eu creio, mas eu creio, mas eu creio. E Deus foi fazendo, e ele pisando, dando os seus passos de fé. E eu creio que eram as promessas de Deus ali, sustentando ele cada dia. Porque quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente ainda consegue se manter em pé. Tão somente por causa das promessas de Deus. Eu creio que dia a dia ele andava e Deus lembrava a ele das promessas. E eu creio que é assim que a gente tem que andar. Nós temos que andar na certeza do seguinte: há uma promessa. E é sobre ela que eu vou caminhar. Então, filho, se você tem uma promessa de Deus, quantos creem que tem uma promessa de Deus? Hoje à noite Deus diz: eu não me esqueci. Por mais que pensemos que Ele se esqueceu, mas a gente pode ouvir Ele dizer: mas eu não me esqueci. Amém? Do que Deus prometeu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, Ele não esqueceu. Ele não esquece. Mas pastor, tem tanto tempo. É verdade, mas Deus não esqueceu. E um dia ele estava sentado à porta da tenda, um sol quente. Vem uns anjos lá. E ele vai, abre a tenda, atende. E o anjo começa a falar, e o anjo pergunta: onde é que está tua esposa? Ela disse: ela está lá dentro, tá preparando o almoço. Ok, entre. Eles entraram. E o anjo disse a ele o seguinte: Sarai, sua mulher, terá um filho. Sarai, como uma boa mulher, estava ouvindo a conversa. Estava bisbilhotando, como nós chamamos. E aí, sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a sorrir. Eu com essa idade vou gerar um filho. Você diz: mas será que com tudo isso que está acontecendo na minha vida vai ter oportunidade? Será que como está o estrago da nossa nação, será que vai ter jeito para mim? Se você tem uma promessa, tem jeito sim. Porque Deus, Ele não esquece de nenhum de nós. Deus, Ele cumpre as suas promessas. E Isaac nasce. Nasce quando nasce uma criança. Uma alegria, é verdade? Alegria para os pais, alegria para os avós. E foi uma alegria total. Aquele menino nasce, traz riso para sua casa, muda a história da vida daquele casal, muda a história da sua família. Agora a família começa a celebrar, a gozar de tantas alegrias. E aí ele diz para ele mesmo: agora sim, agora chegou o meu dia de ser feliz, porque a promessa se cumpriu. Aí numa belo dia, está Abraão lá. Quem é que aparece?
Deus. Aí Deus diz: eu quero um menino. Qual era a resposta sempre de Abraão? Sim, Senhor. Sim, Senhor. E Deus pede para ele sacrificar o Isaac. Ele não conta a Sara. Eu acredito que ele não conta a Sara porque, se contasse, eu tenho certeza que Sara não deixaria ele ir. Mãe não deixaria o filho ir. Pai vai, mas mãe não deixaria de forma alguma. E nessa manifestação, quando Deus pede, e pede nada mais, nada menos do que o seu único filho, Deus diz: olha, Abraão, eu quero que você sacrifique, eu quero que você mate Isaac. E eu creio que nesse momento a vida de Abraão desaba, como a vida de qualquer pai desaba. Quando nós temos péssimas notícias, desabamos mesmo. E aqui ele só tem duas alternativas. Duas, diga duas. Primeira, perder, diga perder. A segunda, diga perder, perder. Ele só tem duas alternativas: perder ou perder. Ou ele mata o filho e todo o sonho dele de ser pai de uma grande nação, abençoar todas as famílias da terra, morre com o seu filho. Ou ele preserva Isaac e diz: olha, Deus, eu vou romper contigo. Eu sei que o Senhor é dono do meu sonho. O Senhor é a origem do meu sonho, é o sustentador do meu sonho. Mas eu não vou fazer isso. Então eu creio que nesse momento Abraão pensou: eu perco ou perco? Já viu essa decisão? Porque é fácil nós tomarmos uma decisão de perder e ganhar. Mas perder e perder? Perder e perder é difícil a gente tomar essa decisão. E ele estava nesse momento. Aí diz em Gênesis 22, 1, que aconteceu depois dessas coisas, de tudo que eu tenho conversado com vocês. Depois de tudo isso, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E diz que Deus prova a Abraão. Abraão, numa obediência ao extremo, ele vai ao sacrifício. E no versículo 10 diz, Gênesis 22, 10: e estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Sim, Senhor. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. Não faça nada, porque você já passou na prova. E Deus diz: agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aí eu fico pensando: que prova é essa? A gente passa por pequenas provas e a gente desanima, se abate, se entristece. Imagine uma prova como essa. Mas que prova é essa? É a prova de você ser fiel a Deus, mesmo na adversidade. É fácil sermos fiéis a Deus quando tem uma oportunidade de ganho, onde você vai ganhar alguma coisa. É muito fácil. Mas numa adversidade, é o que eu posso dizer, no extremo, Deus estava dizendo: Abraão, você estava na prova. Que prova é essa de ser fiel a Deus? Mesmo quando Deus quis tirar tudo de você. São as provas
E ele diz: Abraão, cara, você passou. Aí eu pergunto à igreja hoje à noite: qual é o seu tudo? Qual é o seu limite? Você é capaz de, em meio à prova, dizer: sim, Senhor? No meio da adversidade, você continuar servindo a Ele? Você é capaz de dar ao Senhor o seu tudo? Não estou falando de dinheiro não, fique tranquilo. Porque quando a gente fala de tudo, os tio Patinhas já pensa em cifras. Mas você já pensou em dar o seu tudo? Porque Abraão poderia dizer: Senhor, ele me pede qualquer coisa, menos Isaque. Olha, o Senhor pode me pedir os gados, o Senhor pode me pedir a terra, o Senhor pode me pedir o que quer que seja, menos Isaque. Por favor, Isaque. Mas na verdade, se ele estivesse dizendo isso, irmãos, ele estaria dizendo ao Senhor: Senhor, Isaque é o meu tudo. Muitas das vezes nós não queremos perder determinadas coisas na vida, porque a gente diz: isso é meu tudo. Aí eu pergunto: qual é o seu tudo? Para Deus, ou você dá tudo, ou não adianta dar a Ele qualquer coisa. Porque nós claramente dizemos: Senhor, eu quero te servir. Ou você serve com o seu tudo, ou não adianta servir com qualquer coisa. Aí eu pergunto a você: aconteça o que acontecer na sua vida, você vai continuar servindo a Deus? Passando momentos de luta, dificuldade, adversidade, você continuaria servindo a Deus? Eu vou ser mais pesado com vocês, me permita isso. Se Deus tirar tudo de você, você vai continuar servindo a Deus? Deus, Ele pode entrar na sua vida, fazer, desfazer, da sua forma, da sua maneira, como Ele quiser. Deus pode fazer isso na sua vida, porque é fácil nós cantarmos, irmãos. Na poesia, é tudo muito bonito, é belo, mas eu estou falando muito sério com você. Eu estou falando, levando você ao seu dia a dia. Estou falando com esse seu tudo, que você diz: olha, se isso acabar, acaba a minha vida. É esse tudo que Deus está te perguntando. Ah, pastor, não, eu não estou. Eu quero Deus apenas como patrocinador dos meus desejos, porque é isso que a gente vê mais dentro das igrejas hoje. Eu quero que Deus abençoe minha casa, eu quero que Deus abençoe minha vida, eu quero que Deus abençoe meu carro, eu quero que Deus abençoe meus filhos, eu quero que Deus é patrocinador dos nossos desejos. Ah, Deus, olha, é o seguinte, ó, se não cair na conta, não vem não. Eu te quero só para que o Senhor possa me patrocinar. Sabe por que eu dou o dízimo? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não ter recursos amanhã. Então eu dou o dízimo por causa disso. Eu venho à igreja porque, não sei, tenho medo dos meus filhos se desviarem, se perderem no mundo. É por causa disso. Deus quer você, mas quer você por completo. Você pode dar mais do que tem dado. Você pode fazer mais do que você tem feito. Volto a dizer, não estou falando de dinheiro, irmãos, mas é da sua vida, do seu dom, do seu talento. Será que
nós estamos tendo uma geração que busca Deus simplesmente porque tem medo de passar fome no mês? Será que não temos uma geração que busca Deus porque tem medo de uma enfermidade? É por isso que você é fiel a Deus. É dessa forma que você é fiel a Deus. Então, queridos, eu queria que você saísse da lógica evangelicalês. Não tem nem esse nome não, mas é um criado por mim, do meio evangélico. É a lógica de que tudo vai dar certo na nossa vida. Ah não, eu vou para a igreja porque agora tudo vai dar certo na minha vida, eu vou bombar, vai tudo dar certinho, aí meus filhos vão andar corretamente, o casamento deles vai ser a mil maravilhas, as portas vão se abrir porque eu vou profetizar, eu vou para um culto e lá se disser que Deus vai abrir a porta, e Deus vai realmente abrir essa porta. Você quer andar e servir a Deus só dessa forma? Você acha que servir a Deus é não ter problemas? E aí Deus, ele se torna refém das nossas orações. Como Deus se faz refém? Porque Deus tem que responder às nossas orações, porque senão ele não é Deus. Deus vai se tornando refém das nossas expectativas. Aí chega na igreja gente desanimada, gente abatida, chega gente alegre, vibrando. Por quê? Porque Deus supriu as suas necessidades. A expectativa que você tinha de Deus era uma expectativa tremenda, e Deus cumpriu isso. Poxa, eu vou servir esse Deus. Aí o seu filho diz: mãe, fica em casa. E você diz: não, porque, poxa, olha só o que aconteceu na minha vida. Porque Deus supriu essa expectativa. E se faltar? Se não tiver, você vai servir a Deus? Aí eu tenho um sonho, pastor. Deus não será jamais refém dos seus sonhos. Seus sonhos são seus. José teve um sonho. Deus deu a ele a capacidade de sonhar, mas ele passou pelo deserto, ele foi traído pelos irmãos, ele foi por uma terra longínqua, ele foi esquecido dentro de uma prisão. Mas um dia Deus se manifestou. E acredite, algo vai acontecer na tua vida, algo vai acontecer nessa casa. No abrir e fechar de olhos, Deus fará, porque Deus não esqueceu de nenhum de nós. O que é que a palavra de Deus ela nos diz? Porque você diz assim: pastor, mas como eu vou proceder? O salmista ele nos ensina, ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E esse texto muita gente entende errado. Não é deleita-te no teu sonho, na tua expectativa, mas é deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Não vive em função do Isaac que Deus te deu. Deus te deu uma casa, não vive em função desse Isaac. Louvado seja Deus que Ele deu. Deus te deu uma empresa, louvado seja Deus, mas não vive em função disso. Deus te deu uma família, mas não vive em função disso, que é o seu Isaac. Não vive em função do Isaac que Deus te deu. Viva em função do Deus que te dá Isaac. Porque esse Deus que te dá Isaac, se amanhã você perder Isaac, Deus te dá outro, e dá-te outro, e outro, e outro, e mais outro. Aplauda mesmo ao Senhor. Então é esse meu pedido hoje à noite. Que você viva em função do que do Deus que te dá Isaac. Porque se você vive nessa função do Deus que te dá Isaac, mesmo quando você não tem Isaac, tem Deus. Abraão, ele foi na certeza do seguinte: mesmo que Isaac morra, mas eu ainda continuo com meu Deus.
E esse Deus, de uma forma ou de outra, não sei de que forma Ele vai fazer, mas algo ainda vai acontecer na minha vida. Agora já imaginou ele ficar com Isaac? Ficava com Isaac e Deus diz: pronto, acabou. Isaac ia crescer, ia casar, ia sair de casa, ia constituir família, ia para uma outra terra. E Abraão ficava com quem? Sem nada. Então, meu filho, nessa noite, em nome de Jesus, agarre no teu Deus. Mesmo que você venha a perder algo na vida, mas faça uma aliança com Deus. Diga: Senhor, eu vou permanecer contigo. Então esse é o meu desejo hoje à noite. Seja qual for a situação que você esteja passando, aproveite a situação para conhecer Deus profundamente. E que nesse profundamente Deus ele possa se manifestar na sua vida. Deus possa aparecer na tua vida. Que Deus possa se manifestar na sua casa, na sua família. Que Deus possa realmente colocar brilho nos teus olhos. Que você possa realmente ver os seus sonhos restaurados. Por quê? Porque você está firmado em Deus. É isso que nós precisamos como igreja viver. Agora eu só não sei para que caminhos, para que ambientes Deus ele vai nos levar. Eu não sei. Eu não sei. Se você perguntar: pastor, Deus, eu não sei. Não tenho uma certeza. Mas eu sei que Ele vai nos fazer capazes e sensíveis para ouvir a voz dEle. Mas seja como for, que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Que a sua vida seja um exemplo para esta geração. Porque o que Abraão fez marcou todas as famílias da terra. Termino dizendo a você o seguinte: Deus não se esqueceu de você. Estou dizendo com muita sinceridade de coração: Deus não esqueceu de você. Ele diz: eu não me esqueci. Vamos quebrar.